Todos nós passamos por momentos difíceis na vida. Como cristãos, às vezes a gente ora, mas às vezes a gente clama. Quando nos vemos encurralados pelas circunstâncias e não vemos saída com os olhos naturais, ainda existe a alternativa para nós, que é o clamor. É nessas horas que nos lembramos de Jeremias 33:1. Todo clamor tem uma resposta positiva de Deus, mas a resposta não é em função da altura da nossa voz, mas em função da profundidade da nossa fé. Em algum momento, todos nós precisamos clamar ao Senhor. Por isso, eu quero falar sobre o poder de um clamor. Marcos 10, 46 ao 52. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. O clamor pode deter o sol e parar um rei. O evangelista Marcos afirma que Jesus entrou em Jericó e nessa cidade havia um homem. Estava sentado à beira do caminho que, ouvindo que era Jesus o Nazareno, que passava, pôs-se a clamar. Em Lucas 18, do 35 ao 37, está escrito que Bartimeu perguntou às pessoas: O que está acontecendo? Bartimeu ouviu as pessoas dizerem que Jesus de Nazaré estava passando e, ouvindo que era Jesus de Nazaré que estava passando, gritou e disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Hoje, Jesus de Nazaré é uma expressão honrosa, mas nos dias de Jesus, essa expressão era uma expressão pejorativa, tipo caipira. Observe que ele não gritou Jesus de Nazaré, mas gritou Jesus, filho de Davi. As pessoas diziam: Jesus de Nazaré está passando, mas esse cego viu mais do que todos eles. Essa foi a primeira vez que um homem chamou Jesus de Bar-Davi, ou seja, filho de Davi. Mais tarde, quando Jesus entrou em Jerusalém em um jumento, o povo gritou: Hosana ao filho de Davi. Filho de Davi indica reinado, porque Davi foi o rei escolhido por Deus. A Bíblia não diz que ele nasceu para ser o herdeiro do país. Quando ele nasceu, já nasceu um rei. Os magos tiveram a revelação de Deus quando foram procurá-lo e perguntaram: Onde está o rei dos judeus que nasceu? Ele nasceu um rei. Ele é um rei que parou por causa do clamor de um cego. Que rei maravilhoso! Nunca houve um rei assim. Quando Bartimeu gritou, a Bíblia diz em Marcos 10:49 que Jesus parou. Temos aqui outro paralelo com a história de Josué. Jesus parou, mas houve também um momento em que Josué estava lutando contra os amorreus, não muito longe de Jericó. Eles marcharam a noite toda de Gilgal para lutar contra os amorreus. Eles lutavam e venciam os amorreus, mas o sol estava se pondo. O que aconteceu foi que Josué percebeu que eles estavam perdendo o momento.
Se tivessem que parar durante a noite, os inimigos poderiam recuperar o ímpeto e ganhar vantagem. Está descrito em Josué 10:12. Então o sol se deteve por causa do clamor de Josué. Aquele que fez o sol parar, parou com o grito de um mendigo, cego e sem nome. Muitos reis ouviram outros reis, mas esse parou por causa do grito de um mendigo cego. Cada vez mais o homem se sente sozinho. A depressão está aumentando sem precedentes. As pessoas estão cometendo suicídio como nunca. Por isso, eu quero desafiar você a abrir a sua boca e clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O clamor pode quebrar a maldição e purificar a impureza. Desde os dias de Josué, Jericó se tornou conhecida por ser uma cidade amaldiçoada. Como ela foi amaldiçoada? Depois que Josué e seus homens circundaram a cidade com a Arca da Aliança, uma vez por dia durante 6 dias, no 7º dia eles circundaram a cidade 7 vezes e, na 7ª vez, Josué disse ao povo: gritem, porque o Senhor nos deu a cidade. Está descrito em Josué 6,16. Das outras cidades podiam tirar despojos, mas não da primeira cidade. Era preciso dar tudo a Deus. Acã transgrediu e morreu, porque quem transgredisse seria amaldiçoado. Está descrito em Josué 6,26. Josué amaldiçoou a cidade. Ninguém poderia reconstruir a cidade de Jericó ou seria amaldiçoado. Se o fizesse, seu primogênito morreria quando ele lançasse o alicerce. Isso aconteceu mais tarde em 1 Reis 16:34, quando um homem chamado Hiel fez isso. Jericó era a cidade da maldição. Deus enviou seu filho para a cidade da maldição. Imagine Jesus indo para a cidade amaldiçoada e salvando Zaqueu e também um mendigo cego, que na opinião dos judeus também era um homem amaldiçoado. O texto de Marcos diz que quando ele saía de Jericó juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Bartimeu realmente não tinha nome. Ele era filho de Timeu, ou seja, filho do impuro. A palavra Timeu significa impuro. Bartimeu significa filho de Timeu, ou seja, filho do impuro. Assim ele era conhecido. Era um homem pobre, cego e mendigo. Assim é o mundo. Assim somos todos nós sem Cristo. Mas Deus nos deu uma escolha de voltar para Ele. As pessoas conheciam por meio de seu Pai. Mas em Cristo Jesus não é o seu contexto ou seu passado, mas o que você fala sobre Jesus que faz toda a diferença. Bartimeu clamou pelo Rei. Há tantas pessoas que enxergam, mas nunca tiveram olhos para o Senhor. Aqui está um cego que viu Jesus. Que você possa levantar a voz e fazer o clamor que reconhece ao Senhor como Rei. Quando esse clamor é ouvido, a maldição é removida e a impureza é purificada. O clamor derruba a muralha e cura a cegueira. O desfecho da história é poderoso. Marcos 10, de 49 a 50. O que significa Bartimeu jogar fora sua capa? Isso significa que ele não voltou da mesma forma que havia ido para Jesus. O manto, na verdade, representa seu seguro naqueles dias. O manto era dado a indivíduos que eram verdadeiros mendigos. Era uma espécie de símbolo de reconhecimento. Então as pessoas reconheciam que eram mendigos legais, não trapaceiros. Gosto muito da frase, lançando de si a capa. Todos nós tendemos a confiar em nossa justiça própria.
Vestimos-nos como folhas de figueira sem sangue e pensamos que estamos bem cobertos. Mas as roupas que compramos não podem cobrir os nossos pecados. Deus foi o primeiro a matar o animal e vestir Adão e Eva. Quando nós mesmos nos vestimos, há uma certa limitação. Tudo isso, portanto, era uma figura de seu filho que viria e morreria. Jesus ouviu o clamor de Bartimeu e o curou, de forma que a sua visão foi restaurada. Veja o poder de um clamor nessa mesma cidade de Jericó, 1300 anos antes de Cristo. Houve um dia em que alguém gritou. Josué e os valentes que contornavam os muros da cidade, no 7º dia, na 7ª vez que deram a volta, Josué ordenou: gritem, porque o Senhor nos deu a cidade. Todos gritaram e as muralhas de Jericó caíram. Josué gritou, os muros de Jericó caíram. O mendigo gritou e os maiores muros da vida deste homem caíram. No mesmo lugar, o mesmo milagre se manifestou. Mas sabe o que é mais interessante nos evangelhos? É que mesmo quando Jesus curava ou libertava alguém, ele nunca obrigava a pessoa a segui-lo. Ele nunca fez sua cura, nunca nos deu sua graça para nos compelir ou obrigar a fazer algo. Em outras palavras, Jesus disse àquele homem: vá pelo seu caminho. Mas o homem disse: sim, mas o meu caminho é o seu caminho. Enquanto estava cego, aquele homem estava distante, mas no momento que seus olhos foram abertos e ele passou a enxergar, ele decidiu seguir Jesus. Talvez você também esteja vivendo como Bartimeu, cego, pobre, vivendo à margem da sociedade, sem futuro, sem esperança. Eu tenho uma boa notícia para você. Jesus está passando hoje aqui. Um clamor pode fazer as muralhas caírem e os olhos se abrirem. Aquela foi a última vez que Jesus passou por Jericó. Foi a última oportunidade de Bartimeu. Nunca sabemos qual será a última vez. Precisamos aproveitar a oportunidade quando o Senhor a coloca diante de nós. O mesmo Deus que parou o sol escutará o seu clamor. Mas diz aí nos comentários, o que você diria para um irmão que não sabe a quem buscar diante das circunstâncias diversas da vida? E qual a maior resposta a um clamor que você já teve na sua vida? Coloca aí nos comentários, compartilha seu testemunho para que outras pessoas possam ser edificadas também. Quais têm sido os principais motivos dos seus clamores nesses últimos dias? O que é que você tem clamado tanto nesses dias? Se você se sentir à vontade, coloca também nos comentários para a gente estar orando aqui. E se você ficou com alguma dúvida sobre a história do cego Bartimeu, sobre a história de Jericó, sobre o texto falado aqui, coloque sua dúvida aqui embaixo. Quem sabe eu possa responder ou na minha rede social ou nos próximos vídeos também. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e até o próximo vídeo.